Nesse vídeo eu vou revisar os dois moedores que para mim representam o melhor custo-benefício no universo dos moedores manuais na data de gravação desse vídeo, que é o King Grinder K0 e o King Grinder K1. Quais seriam as diferenças entre esses moedores? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse review, então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal, porque isso reduz em até 49% as chances de você ser taxado em compras internacionais. Isso é comprovado cientificamente, então bora pro vídeo. Galera, a própria King Grinder me mandou esses moedores pro review, obrigado King Grinder, mas o nosso trato foi que seria um review sincero, apenas de opinião. Então, nesse vídeo vai ter os pontos positivos, mas também os negativos. O link dos moedores vai estar na descrição do vídeo, mas não compre esses moedores antes de conhecer os pontos negativos e também antes de saber se eles funcionam para o seu tipo de uso, beleza? Eu vou seguir a tradição do canal e começar pelo funcionamento. Para usar tanto o K0 como o K1, é só regular de acordo com o tipo de café que você for utilizar, depois colocar café aqui dentro, moer até não sentir mais resistência nenhuma, e retirar o café moído no copinho. Sobre a construção, eu te digo que o K0 é idêntico ao K1. Eu até coloquei um arame aqui para identificar o K0 em relação ao K1. Na verdade, o K0, o K1 e o King Grinder K2, que já foi revisado aqui no canal, compartilham o mesmo corpo. A diferença entre eles é a lâmina. Mas calma que mais pra frente eu vou falar o que cada lâmina entregou de característica na xícara. O corpo dos dois moedores é construído em alumínio, e no meio tem essa borracha que ajuda a deixar a pegada bem firme e confortável. Eu gostei da pegada desse moedor. A tampa conta com aquele sistema da King Grinder que permite usar uma parafusadeira como um motor do moedor. Por falar na alavanca, ela tem um comprimento bom, o que deixa a pegada confortável, né? A moagem confortável. E as manoplas de madeira, elas não são as mais sofisticadas do mundo, mas eu achei elas com um bom acabamento. São simples, porém bem acabadas. Na parte interna é possível ver longos estabilizadores para o eixo, o que é bom. E a peça de regulagem é de metal e também conta com aquele sistema de contagem de cliques, o que facilita muito na contagem de voltas. E se você não sabe o que é uma contagem de volta, dá uma olhada no vídeo que apareceu no card agora, porque lá eu explico isso certinho, mas é bom. O K0 é equipado com uma lâmina pentagonal de aço inox de 38 mm, que é bem parecida com a lâmina de outros moedores aí do mercado, como o Timor C2. E o K1 é equipado com uma lâmina hexagonal de 38 mm, também construída em aço inox, que lembra bastante o desenho da lâmina do Comandante C40. Não é idêntico, mas lembra aquela geometria. Tratam-se de moedores compactos, pesam uns 580 gramas mais ou menos, e comportam de 30 a 35 gramas de café no moinho, o que eu achei uma capacidade ótima para um moedor desse tamanho. São moedores simples, então o único acessório que vem é um pincel de limpeza do mais simples que tem e uma borrachinha para prender a alavanca na tampa ou não. E galera, a Insider inovou de novo e trouxe essa cor que eu acho maravilhosa, que é a cor índigo. E quem conhece aqui o canal já sabe que eu uso essa cor na minha paleta do apartamento. Tem uma parede, uma cor muito parecida, né? Ela parece um jeans, pessoalmente, cara. É muito bonita, eu gosto muito. E uma coisa que eu aprendi com a Insider é que o tingimento de uma camisa índigo nessa cor demanda vários banhos de tinta para pigmentar a camisa, o que consome grandes quantidades de química, água e eletricidade. Mas a Insider conseguiu inovar e na Tech T-shirt índico o pigmento é adicionado durante a produção das fibras, em um processo integrado que economiza até 80% de produtos químicos e até 99% de água e eletricidade quando comparado com o processo convencional. Além de ser sustentável e ser muito bonita, eu gosto tanto dessa cor que eu tenho uma parede praticamente nessa mesma cor aqui em casa. Ela carrega todos os benefícios de ser uma Tech T-shirt. Ou seja, tecnologia anti-odor, a camisa não pega cheiro, não precisa passar porque ela já desamassa com o próprio calor do corpo e não desbota. E o que é melhor ainda é que você pode adquirir essa Tech T-shirt índigo ou qualquer outra cor ou qualquer outro item no site da Insider com 12% de desconto ao usar o cupom Não Sou Barista.
Cara, isso aqui é como se fosse o café especial no mundo das camisas. É muito melhor. Então adquira suas camisas na Insider porque são ótimas. Agora vamos entrar no tópico moagem e eu te adianto que não tem um moedor melhor do que o outro. Eles entregam características diferentes, mas eu te adianto que os dois vão servir super bem para o seu propósito. Apesar de em moagens equivalentes eles apresentarem uma moagem muito parecida ali pela cruve, na xícara tem sim as suas diferenças. A Rafa, que virou uma cobaia oficial aqui do canal, sentiu a seguinte diferença na xícara num teste às cegas. Esse aqui é mais forte, mais amargo. O retrogosto dele me pega mais no início da língua. No final e no início. E ele tem uma coisa de canela. O corpo desse aqui é mais leve. Ele também tem canela, então deve ser o café. É o mesmo café, o café é o mesmo. Você sentiu isso, diferença, um corpo mais leve. O corpo mais leve e esse aqui ficou mais amargo. Tá. Pessoal, esse aqui é o K0 e esse aqui é o K1. E eu senti a mesma coisa, a mesma sensação. Também percebi que o K0, ele entrega mais corpo, ele realçou mais o corpo, né? Ele faz naquela pegada. E o K1, ele ficou com uma acidez mais ressaltada. Mas acredite, apesar de ter essas diferenças na xícara, os moedores são próximos. E no Expresso também não foi diferente. Os moedores apresentaram a mesma diferença ali do K0 com mais corpo e o K1 com mais acidez. Porém, a maior diferença dos dois, entre os dois, para mim, está na resistência da moagem, mas isso também varia de acordo com o tipo de regulagem que você coloca. Por exemplo, o K1 em regulagens de V60 costuma ser mais macio do que o K0. Já o K0 em regulagens de Expresso costuma ser mais macio para moer do que o K1. Eu até achei isso meio curioso, porque eu achava que eles iam ser... Um ia ser mais macio em tudo do que o outro. E para testar a acidez, a retenção da acidez ali dos moedores, eu usei muito esses dois cafés aqui da Net Cafés, o Frutas Amarelas e o Laranja e Mel, que são cafés que tem uma acidez gostosa, mas também tem corpo. O Amarelas, cara, ele funciona até no Expresso. Eu gosto pra caramba dele no Expresso e também testei no Expresso ali como uma opção menos desenvolvida. E pro Expresso eu testei muito aqui com o caramelo chocolate, porque eu acho que ele entrega um expresso, não é um expresso tradicionalzão. Ele é um café um pouquinho mais desenvolvido, mas é um café extremamente doce, que tem corpo, mas não é aquele expresso tradicional que vem muito corpo e muito amargor. Não, ele é um café que entrega uma doçura que eu acho incrível. Quanto à regulagem em Expresso, os dois moedores não deixam a desejar. O clique deles se demonstrou preciso nesse sentido. E em estações seguidas, o resultado foi o seguinte. O Expresso no clique 30 do K0 demorou 22 segundos, no clique 29 demorou 28 segundos e no clique 28 demorou 33 segundos. Já o K1 em estações seguidas teve os seguintes tempos. No clique 31 demorou 26 segundos, no clique 30 demorou 29 segundos e no clique 29, 35 segundos. Como eu falei anteriormente, eu usei esses três cafés da Net Cafés nos testes práticos aqui dos moedores King Grinder K0 e K1. E cara, se eu fosse colocar num ranking, eu colocaria aqui dos três, esse aqui é o que mais me agrada no Expresso. Dos três, esse aqui, o Frutas Amarelas, seria o mais híbrido de todos, porque tanto no Expresso como nos quadros ele me agrada muito, e nos quadros esse aqui foi o meu preferido. E você pode adquirir qualquer pacote da Net Cafés com 10% de desconto ao usar o cupom no Subarista 10. Vai chegar com torra nova, porque eles só torram sob demanda, o que é excelente. Então adquira seus cafés no Net Cafés. Esses três aqui são a recomendação desse vídeo. Como ponto de partida para regulagens, eu recomendaria algo perto de 30 cliques para expressos, para V60 e coados no geral, algo perto de 60 cliques, e para prensa francesa eu colocaria algo ali a partir de 90 cliques. E essas regulagens são bem parecidas nos dois moedores, tanto no K0 como no K1. E no quesito velocidade, esses moedores têm umas pequenas diferenças. Nos quadros, nem tanto. Para moer 20 gramas de café no clique 60, o que seria uma moagem de V60, né? O K1 demorou 36 segundos e o K0 35 segundos. Mas para moer 20 gramas de café no clique 30, que seria uma moagem de expresso, o K1 demorou 50 segundos e o K0 demorou 1 minuto e 8 segundos para moer os mesmos 20 gramas do mesmo café.
Então, apesar de mais macio na moagem de expresso, o K0 se demonstrou um pouco mais lento, o que eu até achava que seria diferente. Na loja oficial da King Grinder na Amazon Estados Unidos, o K1 é vendido por $69 e o K0 por $49. E no AliExpress é possível encontrar o K0 por algo perto de R$270 e o K1 por algo ali em torno de R$315, pelo menos na data de gravação desse vídeo. E só pra lembrar, o link dos dois moedores tá na descrição. Cara, os moedores são tão parecidos que eles compartilham até os mesmos pontos positivos e negativos. E para começar pelos pontos positivos, eu destaco como primeiro ponto positivo a capacidade. Sendo um moedor nesse tamanho aqui, principalmente quando se compara com os concorrentes, não dá pra falar de King Grinder K0 e K1 sem falar de Time Morse C2 ou C3. Eles têm uma capacidade maior, eles comportam de 30 a 35 gramas, a depender do tamanho do grão, e esses outros moedores comportam ali de 25, no máximo estourando 30 gramas. Então, eles oferecerem uma capacidade maior é muito positivo. O segundo ponto positivo é a possibilidade de aplicar uma parafusadeira nesses moedores, o que pode facilitar. Eu não tenho tanto o hábito de usar uma parafusadeira no moedor, mas para quem gosta, eles oferecerem essa opção é um ponto positivo. O terceiro ponto positivo é a moagem. Mesmo comparando com moedores que são mais caros, eles ainda oferecem uma qualidade muito boa, então achei isso um ponto super positivo. E é inegável o custo-benefício deles, é incrível. Para essa construção, para essas especificações, é um custo-benefício excelente. Agora, partindo para os pontos negativos, o único ponto negativo assim que eu considero nesse moedor, óbvio que muitos pontos negativos eu até desconsidero tendo em vista o preço, porque eu sou muito mais rigoroso com um moedor que custa, sei lá, mais de R$1.000, mas esse aqui custando R$270, R$315, os pontos negativos até ficam irrelevantes, né? Mas o único ponto negativo é a construção. A construção é boa, porém, tem um porém. O meu amigo Rez Assal tem um moedor, o King Grinder K2, que é o mesmo corpo, a mesma construção desse aqui, e um dia o copinho, o moedor caiu e amassou isso aqui. Eu reparei que o alumínio usado aqui não parece ser tão resistente assim. Eu já ouvi outros casos desse moedor amassar, então tem que tomar cuidado. E assim, o K0 eu deixei ele mais parado em casa. O K1 cansou de viajar comigo, foi para São Paulo, foi até pro exterior, foi para Nova York, pro Canadá comigo. Eu usei esse moedor mais. E, cara, só de eu colocar a alavanca presa aqui com elástico, já criou uns arranhões aqui. Esse moedor, ele tá até com uma amassadinha aqui no copo que um dia caiu da minha mão. Não caiu de uma distância tão grande, ele caiu assim da minha mão pra bancada ali, mais ou menos uma distância de 50 centímetros no máximo. Deu uma amassadinha aqui, já tem um arranhão. Então é um moedor que você tem que tomar cuidado. Ele não é tão resistente assim, apesar de entregar uma construção prazerosa ali no tato e no visual. Então, a construção dele, eu diria que seria a fragilidade dele, eu diria que seria o ponto mais negativo. E para concluir o raciocínio, eu digo que, eu reforço na verdade, que são os melhores custo-benefício que já passaram aqui pelo canal. Tem moedores mais baratos, existem moedores mais baratos, mas, cara, pelo que eles oferecem, são o melhor custo-benefício disparado. R$270 num K0 ou R$315 num K1, é indiscutivelmente um excelente custo-benefício. Para mim, esses moedores, o K0, ele custa mais ou menos o que um Time Morse C2 custa atualmente, né? Esse aqui mais ou menos custa o que o C3 custa. Eles têm um desempenho parecido, porém, nos quadros eles têm um desempenho até parecido, porém no expresso, por eles terem uma regulagem mais precisa, né? Menor, o salto entre um clique e outro é menor, eles ainda funcionam para expresso, coisa que o Time Morse C2 e o C3 eu não recomendo. Então você poder ter um moedor que funciona para tudo e pagar, sei lá, R$300 é incrível. Eu até fiz testes às cegas desses moedores com meu amigo Rez Assal, comparando com o King Grinder K2 e o Comandante. Nós dois preferimos o Comandante e o King Grinder K2. O K2 é melhor do que esses aqui, na minha opinião. Ele moe mais rápido, ele tem uma lâmina de 48mm, mas ele custa mais caro. Então, o K2, que pra mim era o melhor custo-benefício até agora, não supera esse aqui em custo-benefício, porque apesar de ser melhor, ele não é
sei lá, 100 ou 200 reais melhor do que esses moedores, entende? Enfim, eu recomendo demais a compra desses dois moedores. Hoje eles viraram os moedores a serem batidos no trono ali do custo-benefício. Agora eu quero saber de você, dono de King Grindr K1 ou K0. Coloque seu relato na descrição desse vídeo para ajudar outras pessoas. E você que ainda não comprou ou me diz aí, você compraria ou ia preferir pegar um outro modelo ou investiria um pouco mais num acabamento mais resistente? Coloque aí nos comentários. É isso, fechamos esse vídeo por aqui e um beijo pra vocês.